Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a sua família. Agora que sejamos edificados pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 10. Ora, irmãos, que quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto, e estas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas, mas como elas cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fizeram. E caíram no dia 23.000, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como entendidos, julgai-vos mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne: os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo, que é o ídolo e alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos deuses, sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor, e somos nós mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem pergunta nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar, e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser: isto foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não é a tua, mas a do outro, porque há de minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem. E se eu, com graça, participo porque sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos,
nem a igreja de Deus, como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Deus lhe abençoe, aleluia. Deus lhe abençoe com a sabedoria divina, com a compreensão, com o entendimento, com o discernimento e com a prudência. Deus lhe abençoe e convida a voz de Deus edivelmente, mentalmente, com visões, com sonhos, com insights, com revelações, com premonições, com presságios, com pressentimentos, com prever o futuro, com ver ao mundo espiritual gostadamente e abertamente. Deus lhe guarde, Deus lhe proteja, Deus lhe guie no seu propósito divino. Fique com Deus. Até o próximo vídeo de Deus, se Deus quiser.